ou elétron? Nossa próxima grande descoberta é a história de Joseph Thomson e do elétron. Aqui somos nós. Então, tudo o que vemos é formado por substâncias químicas. Isso mesmo. E no futuro? E todas estão ligadas por interações eletrônicas. Ainda bem. Para saber mais sobre isso, eu visitei a Universidade de Harvard. Dudley Hirschbach é professor aqui e ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1986 por sua pesquisa sobre a dinâmica dos processos químicos elementares. Então, Thomson descobriu o elétron. Bom, é claro que isso aconteceu, mas ele não descobriu como se dissesse: Eureka, eu descobri, aqui está. Ele fez um experimento que permitiu a mensuração do coeficiente da carga, a carga elétrica, a massa. E depois ele pôde obter uma medição geral da carga e então provar que a massa era muito, muito pequena. Era cerca de 2 milésimos da massa do átomo mais leve conhecido, o átomo de hidrogênio. Isso provou que ele poderia extrair e analisar um pedaço muito pequeno de um átomo. Bom, isso foi um tremendo choque para as pessoas. Parecia piada. Isso. Era uma parte elétrica de um átomo. Ela era uma parte muito pequena do átomo. Sei. E o que o senhor acha de... Na época de sua descoberta, Thomson era professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele estava usando um equipamento chamado tubo de Crookes em seus experimentos. Realmente, sabe, olha, por acaso, eu tenho aqui um pequeno aparelho que é similar ao que J.J. Thomson usou em 1897. Isso se chama tubo de raios catódicos. É apenas um pequeno cilindro de vidro vazio com alguns eletrodos. Vamos ligá-los e mostrar os pontos-chave do experimento dele. Uma réplica do primeiro tubo de raios catódicos. Foi o primeiro tubo de raios catódicos, um ancestral do tubo da televisão, na verdade. Ao acionar o aparelho, obtemos um feixe de raios catódicos ou elétrons passando por aqui. E eles aparecem quando alguns deles se chocam nesse pedaço de papelão revestido de fósforo. Aqui eu vou criar um campo magnético que você pode usar para desviar os elétrons. Quando Thomson expôs o feixe de raios catódicos a um ímã, a corrente se curvava. Já que os ímãs só podem afetar a matéria, aquilo significava que o feixe de raios era composto por algum tipo de substância eletronicamente carregada, chamada de matéria radiante. Depois de muitas horas de observação e mensuração, Thomson percebeu que havia encontrado as primeiras partículas subatômicas. O raio era um feixe de elétrons. Foi uma descoberta revolucionária. Alguns anos depois, um aluno de Thomson, Ernest Rutherford, conseguiu demonstrar que a carga positiva em átomos, que tinha de estar lá para equilibrar as cargas negativas destes pequenos elétrons que se moviam rapidamente, estava localizada em um núcleo minúsculo 100 mil vezes menor que o tamanho do átomo. Então quase toda a massa estava, é claro, também naquele núcleo. Porque os elétrons são muito leves. E ainda é o modelo que nós temos hoje, não é? Esse é o modelo básico dos átomos. E, claro, é a chave para entender tudo que envolve os átomos. Como a química. Especificamente.